Então, para eu me mobilizar, primeiro, para mobilizar o outro depois, de acordo com Peter Drucker, e lembrando do conceito da autoliderança, que é o gerenciamento intencional de pensamentos, sentimentos e comportamentos, para a gente saber como fazer, eu preciso saber qual que é o processo, qual que é o programa que está atrás por isso. Aqui na mentoria, aqui na Eleve, na verdade, em todo o processo que eu falo de treinamento, de mentoria, de desenvolvimento individual ou coletivo, como a gente está falando, eu trabalho muito um conceito que eu falo, que é o mundo interno e o mundo externo. Primeiro a gente tem que conhecer o nosso mundo interno para gerenciar esse mundo interno, para depois colocar isso para o nosso mundo externo da maneira que eu quero construir. Então vamos lá. Para eu gerenciar intencionalmente pensamentos, sentimentos e comportamentos, eu tenho que entender qual que é a minha programação mental. E a minha programação mental, ela tem um nome. Ela tem um nome que ela pode ser modelo mental, mindset, e hoje a gente ouve muito falar nas crenças, né? Crenças são programas mentais que foram adquiridos como aprendizado ao longo da vida. E esse programa mental que determina hoje como eu penso, como eu sinto, como eu ajo, como eu me comporto, quais são os meus hábitos, quais são as minhas atitudes. E é claro que, de acordo com os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos, eu vou ter hábitos, hábitos e comportamentos que vão me levar a um resultado. E esse resultado é a vida que eu tô tendo aqui agora. Então, isso tudo é como que é o padrão de crenças na nossa vida. Lembrando que essas crenças, gente, elas determinam tudo que a gente vai construir ou que a gente vai aprender ou que a gente vai reconstruir hoje. Tudo determina toda a maneira de pensar. Então, todo esse programa mental, todo esse HD que eu tenho no meu cérebro é como eu aprendi. Se eu aprendi dessa maneira, eu posso continuar nessa trilha de aprendizado, eu posso desviar e fazer um novo caminho neuronal, novos caminhos mentais, e eu posso reorganizar tudo que está aqui dentro, toda essa programação. Para entender, eu quero falar com vocês como que funciona essas crenças na nossa vida. Então, a primeira coisa é entender uma pirâmide de crenças. Lembre, vamos voltar na nossa primeira dinâmica. A primeira dinâmica nós falamos, vocês se apresentaram, vocês ouviram a percepção de apresentação pelo outro, e dentro dessa percepção de apresentação, vocês escreveram quem vocês são. E volta lá na sua apostila. Quando eu coloco quem eu sou, eu geralmente coloco o meu nome, né, a minha identidade, eu sou Tatiana, eu sou mãe da Estela, eu sou mãe do Pedro, eu sou casada com o Rafael, eu sou mentora, eu sou coach, né, e aí eu discorro as minhas habilidades técnicas ou toda a minha graduação, pós-graduação e a minha carreira. Antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais, vocês repararam, né? Eu hoje falo quais são os meus valores. Por quê? Porque hoje os meus valores me definem. E não se eu tenho pós, se eu tenho especialização, se eu tenho MBA, né? Isso completa a minha carreira, mas isso não me faz quem eu sou. Então, quando a gente pensa em crenças, a primeira base da pirâmide é crenças de identidade. Se eu me sinto inferior, se eu me sinto incapaz, se eu acho que eu sempre procrastino, se eu acho que eu não dou conta de realizar, se eu acho que eu sou desorganizado, se eu acho que eu sou preguiçoso, e olha que eu tô falando só coisa ruim, né? Se eu acho que eu sou essas características, eu não consigo me desenvolver para ter todo o resultado que eu tenho. Porque se eu acho isso, é o meu pensamento que eu tô achando. Se eu penso dessa maneira, eu vou me sentir dessa maneira. E se eu me sinto dessa maneira, eu vou me comportar dessa maneira. Então, se eu me conheço e eu sei que eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, uma pessoa que tem capacidade de ação, uma pessoa
que consegue liderar, que tem um autocontrole emocional, que trabalha e cultiva emoções positivas, que cultiva relações positivas, que trabalha engajada com um propósito, que trabalha engajada com o que faz sentido para ela, eu vou me sentir dessa maneira e vou fazer dessa maneira. Então, na pirâmide de crenças, eu quero mostrar para vocês como que um pensamento, e por isso que a gente tem que parar nesse mundo interno para entender como que funciona essa programação mental, como que um pensamento, ele gera uma ação. Muitas vezes de maneira inconsciente, porque a gente não para pensar em relação a isso. A gente não para desenvolver essa capacidade de análise interna. Então, se eu penso de uma maneira, né, como crença de identidade, eu sinto dessa maneira, eu me comporto dessa maneira, eu repito esse comportamento, isso vira hábito e o resultado que eu tô tendo, o que eu estou tendo, o que eu estou merecendo, é de acordo com o meu pensamento. Se eu quero criar uma vida plena, próspera, feliz, realizada, eu tenho que saber quem eu sou, quais são as características positivas que eu tenho, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus valores, quais são as minhas habilidades, qual que é o meu dom, o que que eu faço com isso, como que eu desenvolvo ação com isso, como que eu coloco engajamento, como que eu coloco força, como que eu coloco sentido e significado nesse fazer, para depois eu ter essa vida feliz e próspera, eu ter essa vida plena, realizada, com um sentido maior, me sentindo bem, servindo a mim, servindo aos meus filhos, servindo ao outro. Então essa pirâmide de crenças, ela vai nos acompanhar, e vocês vão ver isso na apostila, do início ao fim. Ela começou lá, quem eu sou, e aí vocês vão agora já prestar atenção como que a gente vai começar a trabalhar, como que você trabalha esses pensamentos. Porque, como eu falei, muitas vezes eles vêm de maneira inconsciente. Eles vêm em uma frase que eu falo, o que que eu falo ao longo do dia. Ai, hoje eu tô muito cansado, eu tô muito cansado, eu não dormi bem, eu tive insônia. Os meus filhos acordaram a noite inteira, eu tô sem paciência. Eu contei uma história. Essa historinha que eu contei, eu vou vestir esse personagem, né? Se essa historinha vem, eu tô muito cansada, eu tô muito preguiçosa, eu tô procrastinando, eu tenho que resolver alguma coisa e eu não resolvo, o tom de voz que eu conto aqui na minha historinha, no meu modelo mental, é ele que vai virar meu personagem ao longo do dia. Lembra, um pensamento gera um sentimento gera uma ação, essa ação repetida, comportamento repetido, hábito. Então eu tenho que prestar atenção nessa caixolinha aqui, porque neste mundo interno a gente utiliza, né, tem estudos que falam de 5, 7, 8 a 10%. Na maioria fica entre 7 a 8% que a gente utiliza da nossa capacidade cerebral. Né? Então, da nossa capacidade mental, ou seja, nós temos, vamos arredondar aí para 5%, os 10% é quem tem muito cabeção, utiliza 95% ou 90%, a gente não tem acesso, a gente não acessa isso. Então, todas as crenças, elas estão no consciente, também todas as crenças formadas, toda essa programação que eu tenho acesso a ela, é muito pouco, ela representa 5 a 10% da nossa capacidade cerebral. E aí, como que o nosso cérebro vai funcionar nisso? Eu tenho um anjinho e um capetinha, né? Eu tenho até lá no nosso feed da Eleve, tem um anjinho e um capetinha falando de modelo mental. No nosso anjinho, a gente tem o Self 2. No nosso capetinha, nós temos o Self 1. O Self 1 é um self de uma mente consciente. Ela é crítica, ela é julgadora, ela é mais dura, ela é limitada, ela é analítica, ela é racional, ela é digital e é cognitiva. É a mente pensante, é a mente racional, é o lado direito do cérebro, tá?
É um lado que fica falando assim, tá vendo? Você não fez aquela atividade que você precisava fazer. Tá vendo? Você não deu atenção aos seus filhos. Você não foi assertivo quando você falou com aquele colaborador. Você tá procrastinando muito. É um self que é crítico. Isso é padrão mental. Isso lá na psicologia de Jung, ele fala isso. O self 2, o self 2 é o nosso lado esquerdo do cérebro. É o lado criativo, é o lado da essência, é o lado da mente inconsciente, é um lado de transcender, é um lado de pureza, de potencialidade. É o lado que eu falo assim, você pode tudo. Você consegue realizar, você consegue fazer, você pode ser. Qual que é o grande time nosso que a gente precisa entender? Que todos nós temos esse modelo de comportamento mental dentro do self 1, analítico, racional, julgador e crítico, e o self 2, criativo, de potencialidade, de divindade, de centelha divina, de transcender, que é inconsciente. Então esse self 2, a gente precisa chegar mais nele, a gente precisa trabalhar mais com ele, porque só 5 a 10% que eu conheço. O resto é desconhecido. E nesse desconhecido mora a potencialidade, porque o inconsciente não conhece não. Então o inconsciente não conhece eu não estou fazendo, ele conhece vou fazer, vou realizar, posso realizar. Como que eu tenho que prestar atenção nisso? Eu tenho que prestar atenção nisso, qual que é o tom de voz que eu ouço, qual que é a historinha que eu ouço. Se eu ouço mais o meu self 2, o meu self 1, desculpa, o capetinha, o crítico julgador, eu vou viver esse personagem. Se eu ouço mais aquele self 2, que é da potencialidade, da criatividade, da liberdade, eu vou me permitir caminhar por caminhos que eu não conheço, e esses caminhos são da mente, né? Quero fechar esse bloco com uma fala do Deepak Chopra, que fala que a nossa natureza é plenitude e abundância, porque nós fazemos parte da divindade. E essa divindade é a força que habita dentro de nós. E dentro dessa divindade há a potência. Então, dentro de nós há a potência divina para fazer e realizar qualquer coisa que eu quiser. Para eu ser qualquer coisa que eu quiser.